RFI Convida. Maria Paula Carvalho. No programa de hoje vamos falar sobre bebês. Pois mesmo sem usar palavras, eles têm muito a nos dizer, como descreve a fotógrafa e médica mineira, também professora de medicina, a Gláucia Galvão, autora desse livro Le Bébé à travers les photos, o bebê através de fotos, que é definido como um trabalho de antropologia visual e que é editado pela Maison d'édition Langage, da qual está presente aqui hoje a Érica Parlato Oliveira, que também fez o texto de abertura deste livro. Muito obrigada pela presença das duas aqui hoje. Bom, de acordo com esse livro, publicado agora aqui na França, mas que já tem edição em português no Brasil, essas fotos, aliás, foram tiradas algumas logo depois do nascimento, eu imagino algumas talvez em consultas com a senhora, mas elas ajudam a reviver muitas histórias, muitos sentimentos. Eu queria que a senhora falasse sobre uma frase que me chamou a atenção, que elas são ferramenta de reforço da identidade, professora. Isso é muito importante, porque esse bebê é um sujeito, ele já nasce com um olhar para nós. Vocês vão ver nas fotos como ele se dirige a nós, aos pais e a nós. Então, é importante a gente enxergar essa criança que vem e conseguir ouvi-la, conseguir dar visão a essa fala multimodal, que é a fala de uma só linguagem. A senhora é especialista em neonatologia, eu repito, com uma parte da sua especialização feita aqui em Paris. Eu queria saber como é que surgiu a ideia do livro e que momentos são esses que a senhora acha que devem ser registrados? Bom, eu fiz meu pós-doutorado aqui com a Érica Parlato, na Faculdade Paris-Cité, e sobre exatamente essa questão. Eu trabalho com foto há muitos anos e a foto, ela edita a memória. Eu trabalho há muitos anos, principalmente na maternidade, com momentos importantes, que é o momento, por exemplo, da prematuridade. Um bebê prematuro, ele precisa ser incluído na economia psíquica da família. E esse bebê, ele precisa ser visto, hoje é o mundo visual. E a mãe não posta um bebê cheio de fios numa incubadora. A partir do momento que a gente dá a ela uma foto, ela na posição canguru, eu sou tutora do método canguru no Brasil, Kangaroo Mother Care, esse bebê passa a ter direito também à inclusão na rede da família. Mas a senhora está com a câmera do lado na sala de parto? Como é que é na prática? Na prática eu sempre deixo a câmera, primeiro eu faço a minha função de médica, eu acolho o parto, eu organizo esse bebê, eu coloco no pele a pele da mãe e depois a do pai, e a partir daí que ele está todo estável, que ele já está continuamente nesse contato, eu pergunto a eles, vocês querem documentar esse momento, que são momentos que podem ser perdidos no dia a dia, né? Que nem sempre eles têm um fotógrafo e tudo. Aí eu faço e dou para eles essas fotos normalmente. Que sorte dessas famílias, né? Bom, Érica, você escreve no prefácio aqui que esse livro foi pensado em parceria com a pesquisadora francesa Marie-Claire Busnel, já falecida, mas que deixou um legado de 30 anos de estudos aí sobre a relação entre bebês e a mães, especialmente voltado para a linguagem, a audição. Você reforça também que é possível escutar os bebês através das imagens. Conta pra gente sobre por que você resolveu editar esse livro também. Sim, Maria Paula, na verdade esse livro faz parte de uma coleção que foi toda pensada junto com a Marie-Claire Busnel, que é uma pioneira sobre a sensorialidade do feto. Ela nos deixou há alguns anos, mas eu continuo as ideias que nós desenvolvemos juntas no final da vida da Marie-Claire Busnel, e eu acho que é muito importante pensar que o bebê se comunica para além das palavras, que ele expressa uma linguagem que é multimodal. E eu acho que aqui na França a gente já está bastante acostumado a pensar em falar com o bebê. Isso está um pouco conquistado, que é necessário falarmos com o bebê. O que nós acrescentamos é se já somos capazes de escutarmos o bebê. Então, esse é um ponto a mais. Para além de falar com o bebê, será que hoje em dia a gente consegue escutar o bebê em toda a sua linguagem multimodal?
E o livro, então, nos permite experimentar, afinar o nosso olhar para vermos através das fotos da Gláucia, que são de uma delicadeza, ela tem realmente esse olhar transdisciplinar entre a medicina e a fotografia, então ela nos revela como esses bebês nos falam. É um instante, né, que se torna atemporal. Por que a senhora escolhe fotografar em preto e branco? Eu faço as duas versões. Eu faço muito colorido para a família, que a família às vezes quer ver cor, mas para uma análise antroposófica, às vezes o preto e branco você consegue perceber nuances que às vezes a cor dificulta. E quando você está falando dessa linguagem, aí os bebês se comunicam como? Com olhares, com gestos, com toque. Agora é sempre de forma muito espontânea, né? São aqueles sorrisos ou mesmo o choro. Dá para eternizar, como você diz, essa forma de comunicação não verbal? Me fala um pouco mais sobre essa linguagem de bebê. Olha, essa foto especialmente você tem na sala de parto, no pele a pele, com o pai, ele conversando com o pai. Então, esse momento é muito mágico, porque no futuro ele vai ver como é que ele foi recebido aqui. E esse pai, ele realmente, quando ele vê essa foto, isso mexe com o íntimo dele. E para a equipe também, que quando a equipe vê o fruto da foto, ele vê o fruto de um trabalho da equipe ali no momento do parto. Aqui a gente está falando tanto de partos normais quanto de cesarianas ou Tanto alguma de coisa parto muda? normal quanto cesariana, não muda. O encontro é o mesmo. Né? O pai e a mãe ele tem que se organizar. Você estava falando da prematuridade, aqui a gente tem uma sequência de prematuridade, né? Então, aqui você tem um bebê, olha para você ver que momento que ela vai mostrar a família. E ela vai eternizar esse momento que poderia ser perdido. Então, ele passa naquele momento não ser o ai que dó. Ele passa para a família ser o ai que lindo. Nossa, é lindo, e você está aí, você está cuidando, mesmo ele sendo extremamente prematuro. Então, a gente tem aqui no livro uma foto de uma bebê, a Lisla, hoje ela está com 2 anos. Ela tinha 400 gramas nessa foto e 27 semanas. Então, é um momento, assim, muito mágico para essa família. Olha. Érica, você acha que o olhar da doutora é diferenciado? Você falou um pouco dessa multidisciplinaridade dela, de ser médica, ser fotógrafa. Sim, sim. Eu acho que o olhar da Gláucia ele é especial e convido as pessoas a depois verem na internet a capa do livro, porque a capa do livro tem uma foto que tem um olhar de um bebê tão intenso, né, que eu acho que a gente, claro, que coloca em evidência o olhar da profissional, mas eu gostaria que vocês também se deixassem levar nesse livro pelo olhar dos bebês que nos olham. Tem uma imagem, mas que passa também essa coisa sensorial. Todas essas imagens são sensoriais. Eu acho que essa multimodalidade, né, nos permite, o que a gente tem desenvolvido como pesquisa atualmente no laboratório que eu dirijo, Baby Lab Serrep Fimantan, a gente tem se dedicado também ao estudo dessas questões sensoriais do bebê e como o bebê processa sempre de forma multimodal. Nunca é só a audição, só o paladar, é um conjunto de informações que chegam até o bebê. E quando ele nos fala, ele também vai se expressar de diversas formas. E aí o adulto que prioriza muito a palavra falada, que precisa ter essa abertura para poder ver outras formas. E vocês acham que as mães, elas estão preparadas para essa conversa logo no início ou não? Afinal de contas, né, antes do bebê nascer, ninguém sabe muito bem como é. Eu acho difícil dizer se as mães estão preparadas, é tudo muito caso a caso. Mas eu não tenho dúvida, como já nos dizia um pesquisador, que é Colin Trevarta, um professor da Escócia, os bebês chegam com essa disponibilidade de conversar conosco. Cabe a nós sabermos escutar. Exato. Eu reforço o que a Érica está falando com essa imagem. Isso foi uma sala de parto, 2 horas da manhã. A gente acabou de chegar de uma imersão que nós fizemos em Veneza, sobre exatamente a escuta desse bebê, né, com a Érica, a Maiá, e aí eles falaram assim, olha, eles estão te olhando, você está conversando com o pai e a mãe, será que você está conversando? E aí eu me deparo de madrugada com essa bebê no pele a pele do pai me olhando. Eu falei, eu tinha pedido a ele autorização para fazer a foto. Eu falei, você está me olhando? Mas eu pedi, Luísa, o papai, para fazer a foto. Ela pôs a língua, vocês podem ver. Como se ela não tivesse contente. Ela pôs a língua. Eu falei, então eu te peço autorização. Ela faz um bico.
Então, essa sequência, para mim, ela foi muito importante. Mostra exatamente essa conexão. E eu não tenho dúvida. Olhem depois a foto, que ela muda o olhar. E a senhora, apesar de tanto tempo nas maternidades, ainda se emociona, ainda tem situações que lhe tocam? Claro, eu falo, principalmente o momento do parto, são presépios vivos. É Maria, José e o menino. Então, você ter a honra de receber essa criança que traz a esperança. A criança, como diz Bernardo Gouze, ele é o maestro da esperança também. Em cada criança que nasce, o mundo começa novamente a começar, segundo Guimarães Rosa. Né? Com Então, essa frase maravilhosa, eu encerro essa entrevista. Então, agradeço muito a presença aqui da Gláucia Galvão e da Érica Parlato Oliveira, então, que estão aí por trás da publicação na França de O Bebê através das fotos em tradução livre para o português. Não percam. Muito obrigada, Maria A gente Paula. agradece a presença.